pouco que eu aprendi de Benigna foi minha mãe que me falava dela. É uma imagem de Benigna que deixa eu falar, uma imagem minha, uma imagem que foi criada através da minha mãe em mim. Ó, Uhum. Benigna era assim. E eu aprendi a criar Benigna. Tenho até um rascunhozinho de Benigna que fica guardado na minha gaveta, lá na minha salinha, lá em casa, que eu gosto de pegar, gosto de olhar e lembrar. Benigna foi uma garotinha muito sofrida, mas uma garotinha é, boa, obediente, perdeu sua família muito cedo e foi adotada, né, por uma família Cisnando Leite, aonde seus pais trabalhavam nessas terras e Dona Teresa era a cozinheira, a serviçal da casa, né? Porque as proprietárias eram duas senhoras. E já senhoras de E idade, Dona Teresa era a mãe dela. Dona Teresa era a mãe de Benigno. Então, seu José Cardoso era o vaqueiro da fazenda, né? Das terras ali. Ele que cuidava dos animais. Dona Teresa, aquela que cuidava da cozinha. Então, seus filhos viviam por ali, ao redor dela. Benigna foi criada ali pelo chão da cozinha. Mas seu pai morre e não se sabemos ainda as razões que levou ele a morrer repentinamente. Dona Teresa também, que já estava grávida novamente, entra em trabalho de parto e acaba morrendo. Seu filho, que foi batizado até, mas durou menos de 2 semanas. Ele passou a se chamar Antônio, mas vem a falecer também por falta de uma mãe para se alimentar direito. Benigna, ainda criança, temos notícias de pessoas contemporâneas que dizem que Benigna não sabia nem falar ainda direito quando seus pais morrem. Então, Dona Honorinda Cisnandi adota ela como filha e traz ela, deixa ela dentro de casa. Ela já vivia ali, então ela já tinha um costume com aquela família, já, já aceitava eles como família. Só que dentro da casa de seu José e Dona Teresa tinha mais um filho que morava ainda com ele. Tinha mais duas irmãs, mas essas duas meninas já haviam se casado e ido embora do Ceará, uma para Pernambuco, na região de Araripina, e a outra para Uricuri. Então, dentro de casa estava só Dona Teresa, seu José, Benigna e Cirineu. E depois veio o Antônio, que acabou morrendo junto com os pais. Nessa ocasião, Dona Honorinda adota então Benigna, mas também traz o seu irmão Cirineu para ficar. Até porque ele passou a ocupar a posição do pai, a cuidar dos animais. Ele já era um rapazinho, então passou a ocupar ali a, a, as tarefas que o seu pai fazia. Passando com o tempo, Benigna vai crescendo dentro de casa, fazendo suas tarefas, ajudando a família. Dona Honorinda bota então ela na escola, que era no bairro de Uma, cerca de 1 quilômetro e pouco. Mas era uma distância, para aquela época, uma distância para uma criança andar, né? Muito A ruim. casa era aquela pela qual a gente passa ali naquela cerca. Sim, hoje está em ruínas, né? Essa casa. Então, Benigna se deslocava dali para ir para a escola lá. No, no, Passava aquele caminho todinho das pedras. sim, todo aquele caminho, não onde hoje é a trilha, uma outra estradinha que decorria Próximo por ali, lá, né? próximo ali. Lá na escola, vem a conhecer ou ser colega, né, de Raul Alves, onde ele desperta uma paixão por Benigna e começa então os assédios, querendo namorar ela e ela dizendo não.
ele passa a seguir ela daquele ponto da escola até sua casa, próximo à sua casa, porque tem um senhor contemporâneo que dizia que Raul falava que tinha medo de Cirineu, porque Cirineu já era um pouco maior, mais forte, então botava medo nele. Então ele não ia até próximo à casa, ficava uma distância. E acontece que nessas viagens de assédio, né, numa sexta-feira, ele que sai todos da escola, Benigna é acompanhada por Dona Naí Sobreira, Ele era mais velho que ela, Raul. 3 anos mais velho do que ela. Na volta, no retorno para casa, Benigna estava acompanhada de Dona Naí Sobreira, que era bem mais nova, era garotinha novinha, e no meio do caminho, na altura, vamos dizer assim, próximo ao santuário, ali tinha uma cancela grande, na divisa das terras. Raul já estava sentado sobre essa cancela e viu Benigna passando mais Dona Naí Sobreira de volta para casa. Só que acreditamos que mais ou menos na altura do santuário, as sandálias de Benigna quebra. A currulepazinha dela quebra aquele pininho que vai entre os dedos. Então ela retorna para Yumas para consertar a sua sandália. Raul então vê que ela está retornando para Yumas. Logo ele percebe e julga que ela retornaria sozinha, porque Dona Naí continuou a viagem para casa. Uhum. E ela volta para Yuma para consertar a sandália. Raul, vendo que seria a oportunidade dele aplicar o assédio só os dois, então ele vai em casa, se arma com o facão e vai esperar ela lá na cacimba, porque ele sabia que ao chegar em casa ela ia direto para a cacimba buscar água. Só que quando ela chega lá, ele está escondido. Ela, quando vai encher o seu potinho, ele aborda ela, segura ela pelo braço, arrasta ela para cima da barranca do rio e começa então a martirizar ela, a cortar ela com o facão. Dali, da cacimba até o local do martírio, ele foi torturando ela, exigindo que ela confirmasse que namoraria com ele. Mas ela dizia sempre não. E ele fazia vários cortes no corpo dela, cortando seus dedinhos. Conforme ele ia bater o facão nela, ela botava a mão, ele ia decepando os seus dedinhos, porque ela se protegia, né? Ele cortava os seus dedos. Mas isso já é um relato do próprio Raul. Em uma outra ocasião, ele deixou esse relato, que a mais ou menos 10 braças ela consegue correr mais rápido e se afastar dele, se soltar dele. Ele diz até que ela estava com o braço muito ensanguentado e escorregou e correu. E aonde hoje é o martírio, onde hoje tem aquela pedra dourada, ela ali naquele ponto, Raul alcança ela, ela já estava gritando, pedindo socorro, ele dá um golpe que decepar o seu pescoço, e o golpe fatal, né, que ela morre instantâneo, cai ali naquele pontinho. E fica lá o corpo. Sim, há uma controvérsia daí para frente em quem encontrou Raul, em quem encontrou Benigna morta, né? Raul, no seu depoimento, diz que ficou escondido atrás das moitas, porque ele temia que os animais, cachorro, ele cita aí, poderia vir a comer os restos de Benigna, porque suas vísceras estavam de fora, porque ele cortou muito ela. E ele ficou escondido sobre uma moita, olhando.
no relato dele, ele diz que duas moças chegaram para buscar água e encontraram ela morta, que seria Dona Julinha e Dona Terezinha Cisnando, que morava logo próximo. Quem passa pela trilha nova hoje, vê ali onde está as pedreiras, tem uma casinha de pedra. Era ali que Dona Teresa Cisnando morava, Dona Terezinha Cisnando morava. Então, elas indo buscar água, encontra ela morta naquele ponto. Há uma outra história que diz que as mesmas estavam apanhando o algodão por perto, resolveram ir buscar água e a encontraram morta. Fato que em um vídeo, em um trabalho que eu fiz, logo em 2015, eu fiz esse vídeo, que hoje ele é bem visualizado no YouTube, ele tem cerca de 21 mil visualizações. Eu relato dessa forma, que essas duas pessoas vieram buscar água, estavam apanhando algodão e vieram até a cacimba para se refrescar, né? E aí encontraram Benigna morta, naquele pontinho. O relato que a igreja diz é que Cirineu, Dona Honorinda ou Dona Rosa sentiram falta por Benigna ter demorado a voltar para casa, enviaram Cirineu para procurar. E ele encontra ela morta naquele pontinho. Então, o fato hoje aceito pela a mídia é o que a igreja publica, que é o que Cirineu encontrou ela morta e volta para casa para avisar a família, e aí onde levam ela direto para a igreja. Ela não foi velada dentro da casa de Dona Honorinda, ela foi levada direto para a igreja, né? Qual igreja? A igreja de Senhora Santana, em Santana do Cariri, na sede do na município. sede do município. Sim. E aonde foi recebida, né, por o padre Cristiano Coelho, que era o seu confessor, o conselheiro espiritual de Benigna, né? Quando ele abre a rede, que vê que é Benigna, né? Ele fecha novamente, vai até a sacristia, que é do outro lado da rua, na casa paroquial, e pega o livro. É um fato que talvez tenha sido esse o motivo que o Vaticano levou muito em conta. O Monsignor Mattioli, né, que foi o postulador, ele levou muito em conta esse fato, né? O padre Cristiano vai até o outro lado da rua. Não se sabe o que levou o padre Cristiano a cruzar a rua, pegar o livro do batistério de Benigna, abrir na folha onde está o batistério, virar o livro ao contrário e escrever em letras minúsculas um relato que hoje está marcado lá nessa pedra dourada que está no local do martírio. Que talvez tenha sido isso que Bento XVI assina como a heroína da castidade. Ele documenta no batistério, né?